Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui no mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Traga sua família para perto da televisão ou do celular, onde nós vamos estar cultuando ao nosso Deus nessa noite. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Nós vamos orar, pedindo a Deus que Deus nos abençoe nesse culto, para a honra e glória dele mesmo nessa hora. Estejamos em oração, queridos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar, ó Pai, a nossa vida diante da Tua presença, pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas sabemos também que o Senhor é um Deus rico em misericórdia e poder, ó Pai. Por isso, Deus, escuta a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai, e fale conosco nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 125. Salmo 125. Nós vamos estar lendo esse salmo todo. É um salmo conhecido de todos. Eu vou estar lendo com os irmãos o Salmo 125. Esse texto nos prepara para o momento que nós vamos adorar, vamos falar com o nosso Deus, vamos cantar louvores a Ele e vamos estar diante da presença desse Deus que é todo-poderoso e santo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Querido, salmo belo, né? Fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, firme para sempre. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso louvor. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Esteja então em louvor a Deus com essas canções abençoadoras para as nossas vidas. Para
Deus, nós te adoramos, porque diante de tudo, ó Deus, que temos passado, o Senhor tem reinado, ó Deus, na nossa casa, na nossa vida, ó Deus, na tua igreja, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus constante. Ó Deus, e nessa hora nós te adoramos e nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus. E pedimos ao Senhor que o Senhor receba, ó Deus, do teu trono de graça, Deus, os nossos louvores. Recebe, Senhor, e ser conosco, ó Pai, em todo o tempo, ó Deus. Ministra a nossa vida, o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque assim o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa casa. Continue conosco, ó Deus. E também, ó Deus, nessa hora nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Fica conosco, fica com a tua igreja, fica, ó Deus, com todo o teu povo, que professa, ó Deus, verdadeiramente o nome do Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador. Nós oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Queridos, nós estamos aqui e quando a gente adora a Deus, contempla a face desse Deus Todo-Poderoso, nós nos vemos e vemos o quanto pecadores nós somos. Esse é o momento que nós vamos falar com Deus, o momento que nós vamos colocar a nossa vida no altar do nosso Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados. Abra sua Bíblia no Salmo 125, um salmo de esperança, de socorro para as nossas vidas. A gente vai estar lendo esse salmo também, Salmo 124, perdão, Salmo 124 todo. E a gente vai estar fazendo essa leitura para a honra e glória do nosso Deus. E logo após a leitura nós vamos estar cantando mais um louvor e eu vou estar orando, colocando as nossas vidas no altar do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Verso 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esteja louvando a Deus com esse cântico, esteja em oração nessa hora, e logo após o louvor nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Esteja em louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Sentir
Queridos, nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida no altar do nosso Deus. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas nessa hora, nesse culto de louvor a Ele. Oremos, queridos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, diante da Tua presença. E pedir, Deus, que pela Tua graça, que pelo Teu amor, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos conceda a dádiva do Teu perdão, Pai. Tem misericórdia de nós. Somos pecadores, somos falhos, somos imerecedores. Mas a Tua graça nos alcançou, Pai. E louvado seja o Teu nome por isso. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos concede perdão. E louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nós não merecemos tanta graça. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos, o perdão dos nossos pecados. Amém, Pai. E louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós então vamos estar nesse momento de pregação da Palavra de Deus. Nós vamos estar falando com o nosso Deus nessa hora, pedindo que Deus nos ilumine a mente, o coração. Abra sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 33 da Palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao verso 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora mais uma vez. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, Pai, o nosso coração. A Tua palavra foi lida e que pela Tua graça o Senhor possa nos conceder a dádiva do entendimento, Pai, da Tua palavra. Por isso fique conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quando a gente observa esse texto de Jeremias, Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, e do verso 1 até o verso 18, aqui o profeta Jeremias está falando sobre os acontecimentos que passaram por ele, todas as coisas e situações que ele viveu. Ler esse capítulo todo é importante para até meditação, e você vai entender tudo isso que eu vou falar aqui nessa noite. Então, queridos, quando a gente vê tudo aquilo que o profeta Jeremias passou e viveu, nós também devemos nos deparar com a situação da nossa vida, com a atual situação da humanidade, da nossa história. E quando a gente vê também dos versos 26 ao verso 66, Jeremias faz vários destaques, né, sobre a misericórdia de Deus, sobre a bondade de Deus. Ele chama o povo ao arrependimento, ele reconhece a soberania de Deus,
ele clama a esse Deus Todo-Poderoso. E lembrando que quando Jeremias escreve o livro de Lamentações, é uma poesia, é uma figura de linguagem poética de tudo aquilo que ele já tinha passado, estava passando. Ele vai falar sobre cerca de uma situação que aconteceu sobre 586 a.C., onde Judá foi levado cativo para a Babilônia e estava em muito sofrimento, tanto o profeta quanto o povo de modo geral. Era um cenário de exílio babilônico. Lamentações foi escrito nesse cenário, ele já estava no exílio. Se, por exemplo, o livro do profeta Jeremias fala sobre a queda de Judá, de Jerusalém, Lamentações de Jeremias passa-se pelo cenário dessa queda, onde eles já estavam cativos. Muitos estudiosos vão falar sobre essa questão e sobre, de fato, o sofrimento que eles estavam passando naquele exílio. E então o profeta Jeremias fala sobre esse sofrimento nessa carta, nesse texto em Lamentações, nesse livro, e ele apresenta algumas lições para a nossa vida, nos nossos tempos, na nossa história. E o verso aqui clássico desse capítulo 3, alguns dos versos, são versos belíssimos, mas o verso 21 nos chama a atenção. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que nos dá esperança, queridos? É sobre isso que a gente queria falar nessa noite. O que tem nos dado esperança? O que nos dá a esperança? O primeiro destaque que eu queria falar aqui, queria fazer, o primeiro ponto daquilo que pode nos dar esperança é crer que Deus é misericordioso. Olha a sequência do texto, quando a gente vê isso, o profeta Jeremias, ele fala no verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, logo no verso de 22 a 24, ele vem falando sobre a misericórdia de Deus. Então, se nós queremos ter a esperança, o que pode nos dar essa esperança é crer que Deus é misericordioso. E note que esse verso 22 em diante vai falar de uma misericórdia tremenda. A misericórdia de Deus, ela nos sustenta. Olha só o que o verso 22 vai dizer. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ela nos sustenta da consumação de tudo isso que acontece nesse século. Ela que nos garante a vida eterna. Essa misericórdia. Ela nos sustenta. E o texto segue. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, as misericórdias do Senhor, elas não acabam, elas não têm fim. Ele nos sustenta, essa misericórdia nos sustenta durante o cotidiano da nossa vida. Essa misericórdia não tem fim, ela não acaba, ela é eterna. O nosso Deus é eterno e a sua misericórdia é eterna, e louvado seja Deus por isso. Mas o texto segue, ele vai dizer que essa misericórdia nos sustenta, ela não tem fim, ela não acaba, e ele vai dizer que ela é renovada a cada manhã. Olha o que o verso 23 vai dizer, renova-se a cada manhã. Meus irmãos, que grande esperança que nós devemos ter em meio aos dias difíceis. O que pode nos dar esperança é saber que, de fato, essa misericórdia nos sustenta, essa misericórdia não acaba, e por ela não acabar a cada manhã, ela é renovada. E o nosso Deus é muito bom por causa disso tudo. E olha que o texto vai seguir. Ele vai falar o quê? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel, e muitos pensam que essa fidelidade dele é a nós ou ao que nós representamos para ele. Não. A fidelidade do Senhor é a palavra dele. A fidelidade de Deus não é a nós, seres humanos, mas ao que ele mesmo prometeu e falou e diz que iria fazer por nós. É nisso que nós confiamos.
porque nós não somos merecedores de absolutamente nada, muito menos da misericórdia de Deus. Então, queridos, quando a gente pensa em esperança e naquilo que pode nos trazer essa esperança, nós precisamos entender que Deus renova a sua misericórdia a cada manhã e a palavra dele é fiel a ele mesmo. Ele diz que renovaria as suas misericórdias a cada manhã. E é nisso que nós devemos confiar e ter a esperança. O verso 24 vai falar um verso muito belo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós devemos então esperar nesse Senhor. A nossa porção é o Senhor. Por isso, nós devemos esperar nele. Se nós temos a plena confiança e cremos que de fato o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, o nosso Deus é misericordioso, nós devemos depositar a nossa esperança nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que é tremendo e é santo. E, queridos, e aí o texto vai seguindo. No segundo ponto que eu queria trazer aqui, se o primeiro ponto é o que pode nos dar esperança, é crer que Deus é misericordioso, a segunda realidade que pode nos trazer esperança é saber e crer que Deus é bom. Olha o que o verso 24, 25 melhor, até o verso 27 vai dizer: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha que verso tremendo, verso 25. Bom é o Senhor para quem? Para aquele que espera por Ele. Ou seja, para aquele que aguarda por Ele. Para aquele que aguarda a provisão que somente Ele pode dar. Em meio à crise, em meio à ansiedade da nossa vida, muitas vezes a gente busca provisões em situações e coisas que são irrelevantes. Em vez de fato ir ao encontro do nosso Deus, é o que o texto em Jeremias está dizendo. Aqui Jeremias destaca: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para o que aguarda a provisão que vem dEle. Onde nós estamos buscando a nossa provisão? Onde nós estamos buscando a solução dos nossos problemas e tudo isso? Será que é na política? Será que é no governo? Será que é na troca de ministro? Ou na permanência de ministro? Será que é no presidente, na Câmara, no Senado? Será que é no Supremo Tribunal Federal? Onde nós estamos buscando de fato, queridos, essa esperança? Porque se nós estamos buscando esperança nisso tudo, sabe de uma coisa, nós estaremos perdidos. E aqui eu não estou defendendo governo de direita, de esquerda, de centro, ou sabe-se lá o quê. Eu estou dizendo que a nossa esperança deve ser depositada, não em pessoas humanas. As pessoas humanas muitas vezes são más. Mas o que Jeremias diz aqui nesse texto, em Lamentações, Jeremias, capítulo 3, verso 25, é: bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Então é nele que nós devemos esperar. É nele, por ele que nós devemos esperar. Nós não devemos esperar por ação de homem nenhum, mas pela ação miraculosa e poderosa de Deus. Nas nossas vidas, na nossa família, na nossa caminhada. Então espere, queridos, confiante nesse Senhor que é bom para os que esperam. E detalhe, o texto segue aqui no verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quando eu falo em esperar, eu não estou dizendo aqui que nós devemos esperar deitados e esperar tudo à nossa volta e, afinal de contas, o pastor disse que nós devemos esperar pelo Senhor. Não é isso. O que eu estou falando aqui, o que a palavra de Deus diz é que nós devemos esperar sim na provisão do Senhor, mas nós devemos o quê? Buscá-lo. É o que o texto está dizendo, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca.
Nós temos buscado de fato ao Senhor, a face desse Deus poderoso? Essas provisões, isso tudo vai ser acrescentado conforme nós buscamos a esse Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que Jesus Cristo disse? É disso que Jeremias está dizendo no seu livro. Nós devemos buscar, sim, a esse Deus que é bom. Nós não devemos confiar a nossa vida a homens, a pessoas, mas confiar a nossa vida ao nosso Deus que é santo e todo poderoso. E aqui o texto continua: bom é buscar ao Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor. Olha só o que ele vai dizer. Bom é buscar a salvação que somente Ele pode dar. E isso em silêncio. Porque que a gente deve pensar essa realidade? Porque em meio ao caos social da nossa vida, principalmente nos nossos dias, e antes ou depois disso, às vezes nós ficamos ansiosos demais e falamos demais e queremos as coisas demais, mas o que o profeta nos ensina aqui é que nós devemos esperar em silêncio, confiantes no Senhor. Ele está olhando toda a situação. Ele está vendo o que nós estamos passando. Ele está atento ao clamor da igreja dele. E certamente tudo isso está sendo amenizado por causa da igreja do Senhor que está clamando e orando. Por isso, continue clamando, continue orando, continue confiando nesse Deus que é poderoso. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é eterno. Nós precisamos acreditar que a sua bondade, a sua salvação veio ao nosso encontro. E nós precisamos entender isso. A salvação de Deus veio até nós mediante Jesus Cristo na cruz. E isso já nos basta. A salvação já nos basta. E o texto vai seguir. Bom é aguardar a salvação, isso em silêncio, justamente porque às vezes nós ficamos ansiosos demais e queremos as coisas e reclamamos e murmuramos, etc. Mas nós devemos ter a confiança de fato em Deus, que murmuração nada mais é do que deixar de confiar em Deus. Se eu reclamo da minha vida, se eu reclamo da minha história, se eu reclamo de tudo, é porque eu deixei de confiar no meu Deus. E isso vale tanto para mim quanto para todos nós. Mas o texto segue. O verso 27 vai dizer sobre essa bondade de Deus também. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele foi chamado jovem, bem jovem. Era um adolescente, não estava nem na fase adulta da sua vida, ele foi chamado. E ele viu coisas terríveis acontecendo com o povo de Jerusalém, tentou alertar esse povo, só que o povo não ouvia a mensagem do profeta. Meus irmãos, que tormentos esse homem passou durante toda a vida dele, toda a mocidade dele. É por isso que ele descreve aqui: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Nós precisamos suportar esse jugo, passar por isso tudo. Nós precisamos sim, de fato, entender essa realidade que nós estamos vivendo e saber que o nosso Deus está no controle de toda e qualquer situação. É por isso que nós confiamos nele. É por isso que nós devemos suportar esse jugo. Porque o texto mais à frente, o verso 28, vai dizer: aceite-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. O verso 27 fala sobre suportar esse jugo. E o verso 28 fala que esse jugo foi posto sobre Deus. E não é
mera coincidência essa profecia, Lamentações. O que o verso 28 em diante vai dizer, fala exatamente sobre essa questão do jugo, e é o terceiro ponto que eu queria tratar com vocês. Quando a gente pensa nessa questão, aquilo que pode nos dar esperança é, primeiro, crer que Deus é misericordioso. Segundo, crer que Deus é bom. E terceiro, crer que o nosso jugo está sobre Ele, está sobre Deus. É o que o verso 28 nos garante. E na sequência desses versos vai falar coisas tremendas, coisas belíssimas, sobre essa questão do jugo, sobre essa questão de levar esse jugo até a presença do altar do nosso Deus, esses pesos, isso tudo que nos assola, as nossas ansiedades, nossos medos e tudo mais. Nós precisamos crer que de fato Deus leva sobre ele nosso jugo. Foi isso que o profeta Isaías disse também, que ele levaria todos os nossos pecados, todas as nossas dores sobre a cruz, e Jesus Cristo fez isso cabalmente. E exatamente isso que o profeta Jeremias está dizendo aqui, que o nosso jugo foi levado sobre Deus, está com Deus. E ele vai seguindo, ele vai falando sobre várias realidades da vida. Ele vai falando sobre arrependimento no verso 29. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ele está falando sobre arrependimento, sobre se humilhar na presença de Deus, sobre estar na presença desse Deus que é poderoso, de fato debruçar aqueles homens que colocavam a boca no pó quando eles estavam desesperados ou quando eles queriam estar diretamente em prantos diante da presença de Deus, colocavam panos de saco e cinzas, se prostravam diante de Deus para dizer a Deus que eles de fato eram miseráveis pecadores como somos. Nós precisamos ter isso em nossa mente, no nosso coração. Se nós fizermos isso, o texto da palavra de Deus ainda diz assim, talvez ainda haja esperança. Nós precisamos ter essa esperança de que Deus escuta a nossa voz, que Deus escuta o nosso clamor. Mas ainda o texto segue no verso 30, ele vai dizer, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Olha o que ele está dizendo aqui ao povo de Deus, chega de briga, chega de contenda, chega de disse-me-disse, chega de coisas, de buscar brigas e contendas com tudo e com qualquer um. Chega disso tudo. É o que ele está dizendo. O verso 30 aponta isso. Nós, de fato, precisamos entender que a igreja do Senhor não era para ter contendas, mas é para ser um luzeiro a brilhar. É disso que o texto está dizendo. O povo de Israel, o povo de Judá precisava entender essa realidade. Que era preciso dar a outra face, como Jesus Cristo ensinou. Olha o que esse verso diz, dê a face ao que o fere. Ou seja, dê a face, mesmo se ele esteja te ferindo. Nós precisamos parar com essa ideia de que olho por olho, dente por dente. Chega. Chega de contendas no povo de Deus. É preciso ver essa realidade que o texto está nos apontando. E o verso de 31 ao verso 33 vai nos trazer uma realidade belíssima. Olha o que o texto vai dizer. O Senhor não rejeitará para sempre. Ou seja, Deus não nos rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. A misericórdia do Senhor é grande.
Ainda que a gente esteja passando por toda essa situação, Ele usará de compaixão sobre as nossas vidas. Isso tudo se nós de fato nos arrependermos de tudo aquilo que nós temos feito de errado. Diante da presença dEle, diante do altar dEle, colocando a nossa boca no pó, como Ele fez, como o profeta fez por aquele povo e pela vida dele. Nós devemos fazer o mesmo, queridos. E o verso vai continuar, o verso 32, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não se agrada em exercer o seu juízo sobre toda a raça humana. E de fato esses versos, do verso 28 ao verso 33, vai falar e vai apontar uma história muito bela. A história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem disse que iria trocar o jugo foi quem? Jesus Cristo. Quem disse que ia trocar esse jugo por um jugo e por um fardo leve foi quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu penso no cotidiano da nossa vida, da nossa história, quando eu penso em tudo isso que nós estamos passando, toda essa situação, queridos, as coisas estão ruins? Sim, elas estão ruins. Elas podem piorar? Sim, não se engane, podem piorar. E tudo indica que vai piorar não com essa pandemia, mas talvez com outras coisas mais. A gente está vivendo os sinais, os princípios das dores. Os sinais da vinda de Jesus Cristo estão aí, estão aparecendo em todo mundo. É bíblico o que nós estamos vivendo. As provisões, ou melhor, as provações são grandes, estão grandes. Sim, elas estão grandes. Podem ser maiores ainda. Sim, podem. É exatamente isso que o profeta está dizendo aqui. O que o profeta vai dizer no verso 19? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E aí o verso 21 vai trazer toda essa verdade. Se ele recorda de tudo isso, é um fato que nós também recordamos, mas o profeta ele tomou um caminho correto. Ele falou para ele mesmo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nessa noite, esse é o desafio, queridos. Não olhe somente, não se lembre somente das aflições do cotidiano da sua vida. Não. Olhe para Cristo. Comece a se lembrar o que pode de fato lhe dar esperança. O que pode lhe dar esperança segundo o texto bíblico, não é segundo as nossas próprias vontades ou achismos. É segundo o que a palavra de Deus nos afirma. O que pode nos dar esperança não é o meu próprio braço ou a força que vem de mim. Mas o que pode nos dar esperança é crer que Deus é misericordioso e essa misericórdia não tem fim. É crer que Deus é bom, Ele é eternamente bom. É o que o profeta Jeremias nos garante. É crer que esse jugo pesado não está mais sobre os nossos ombros, mas está sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde, que Deus traga essa palavra no seu coração, e que você se lembre, traga memória, que nós devemos crer na misericórdia de Deus, crer que Deus é bom e crer que o nosso jugo está sobre Cristo,
sobre Cristo, e louvado seja Deus por isso. Nós vamos cantar mais um louvor. E logo após essa canção eu vou estar orando, impetrando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Esteja em oração, escute esse louvor, para a honra e glória do nosso Deus. Estejamos em oração, queridos. Vamos orar, falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que de fato nós nos lembremos não somente da aflição dos nossos dias, mas que nós nos lembremos da Tua misericórdia, da Tua maravilhosa bondade, enviando o Teu único Filho, Jesus Cristo, que levou sobre Ele todo o nosso jugo pesado e nos deu, Pai, um fardo leve. Pai eterno, em nome de Jesus,
Fique conosco, Pai. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome santo de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre todos nós, recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje para sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, queridos. Forte abraço. Na quarta-feira nós temos culto, estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria. No domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus na escola dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, nós temos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Forte abraço. Deus fique com vocês. Até logo.